Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo estão sobrando nos estaduais, enquanto que o Fortaleza de Rogério Ceni não deu chance para o azar, goleou na última rodada e segue líder isolado no campeonato cearense. Os alvinegros, Atlético Mineiro e Botafogo seguem sem técnico e estão entrando numa bela numa crise. Como também pode entrar o São Paulo de Dorival Júnior, que tem uma semana complicada com jogo nesta quinta e no domingo. Pela seleção brasileira, Tite começa a observar com mais carinho Roberto Firmino, que está arrebentando no futebol inglês e pode ser uma alternativa ao futebol de Gabriel Jesus, que segue lesionado e é uma incógnita para a Copa da Rússia. O Corinthians, fã do filme Em Algum Lugar do Passado, traz de volta o volante Ralf para fazer companhia a Emerson Sheik e Danilo, que segue no clube. Neymar e Cristiano Ronaldo, o confronto do meio de semana pela Champions League, oitavas de final, jogo de ida, quem segue, quem fica pelo caminho? Neymar, Cristiano Ronaldo, Real Madrid, Paris Saint-Germain? Quem continua na competição? Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. Estaduais do Brasil acabam servindo como uma espécie de pré-temporada para os grandes clubes, né? Quem tem se dado muito bem nesse começo de ano são as equipes do Palmeiras, do Flamengo e do Cruzeiro, né? Bons elencos, elencos que terminaram 2017 em alta, apesar de nem todos terem conseguido títulos, né? Caso de Palmeiras e Flamengo, mas tinham bons elencos, terminaram não necessariamente em alta, mas com uma boa perspectiva para 2018 e começam a confirmar esta boa perspectiva nos estaduais. O Flamengo, que jogou quase que todo o primeiro turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro com um time de garotos, é finalista da Taça Guanabara contra o Boa Vista, né? Eliminou na semifinal da decisão da taça o Botafogo, né? Instalou de vez a crise dentro do Botafogo, que demitiu o seu técnico, né? E agora está ali na casa de técnicos. Nós já vamos falar sobre isso também, né? E no Ceará, Rogério Ceni está contente da vida, segue ali. Teve dois tropecinhos ali com o seu Fortaleza, mas é líder do campeonato cearense, praticamente classificado para a próxima fase, já líder isolado, né? Rogério Ceni que vem ali fazendo um trabalho muito honesto, muito razoável, muito decente com o Fortaleza, né? Tudo que ele não conseguiu fazer com o São Paulo, ele está conseguindo fazer com o Fortaleza com um pouco mais de tranquilidade, sem tanta pressão da torcida. O Rogério Ceni está colhendo ali os frutos no campeonato estadual do seu bom trabalho. Parabéns a Rogério Ceni. Com sorte ele consegue ali conquistar o título de campeão estadual, levar o Fortaleza a essa conquista e fazer uma boa campanha na Série B do Brasileiro. Por que não? Né? Vamos ficar de olho no trabalho de Rogério Ceni. Rogério Ceni que está sorrindo nas entrevistas coletivas. Ah, muito divertido, não rosna mais para os jornalistas. Que maravilha! O Palmeiras, por sua vez, sobra no Campeonato Paulista, não tem rival à altura. É claro que até o momento não foi testado à altura também. Um caso muito parecido com o do Flamengo. Embora o Flamengo tenha feito clássicos já nesse ano, Botafogo, Fluminense e Vasco não estão bem. São times que não estão ali com tudo isso de elenco, né? O Palmeiras, em São Paulo, não foi testado. Fez apenas um clássico até agora contra o Santos. O Santos ainda que está tentando se reencontrar, o Santos dos grandes de São Paulo. O Santos é o que está mais bagunçado, né? Então o Palmeiras não foi testado de verdade. Vamos ver quando vierem os clássicos ali contra Corinthians e contra São Paulo, como será o comportamento deste Palmeiras. Mas apesar disso, segue favorito para o título paulista, segue favorito a tudo. É um grande elenco, é um grande time. Roger Machado está fazendo um excelente trabalho. E Mano Menezes, em Minas Gerais, à frente do Cruzeiro, né, dando continuidade ao bom trabalho que ele fez no ano passado, na temporada de 2017, segue sem adversários no Campeonato Mineiro, né? Venceu novamente, estreou ali alguns reforços e vai sobrando no Mineirão, enquanto que o Atlético, o tradicional rival, segue caindo agora sem técnico, né? Depois da demissão de Oswaldo de Oliveira. E esse parece que será um grande problema para Botafogo e Atlético Mineiro, né? O Botafogo demitiu o técnico Felipe Conceição, que estava ali no lugar de Jair Ventura, né? Depois
depois da eliminação na Copa do Brasil, ninguém contava com aquela eliminação na Copa do Brasil, né? E a derrota para o Flamengo, né? Que chegou ali todo o chororô de Vinícius Júnior e tudo mais e tal, que teve aquela briga também, que é uma bobagem esse tamanho, quer dizer, o menino não pode comemorar. Não ofendeu ninguém, é uma piada que fazem com o Botafogo, os flamenguistas fazem com o Botafogo. Como o Botafogo também fez piada com o Flamengo durante muito tempo, a questão do 6-0 ali, da goleada, né? Que os caras faziam 6 ali, né? Como bem lembrou o Mauro César Pereira na ESPN, né? Então, uma bobagem a briga que fizeram ali, e o que conta mesmo são os efeitos práticos, né? Felipe Conceição, obviamente, caiu no jogo, na eliminação na Copa do Brasil. É claro que você não demite um técnico na véspera de um clássico. Né? Você espera o clássico para ver o que vai acontecer e tal, mas Felipe Conceição já estava demitido ali, né, naquele jogo. Era evidente que não seguiriam com ele no Botafogo. Né? Da mesma forma que os maus resultados, e não só a explosão contra o repórter Léo Gomide na entrevista coletiva, né, de Oswaldo de Oliveira, depois do jogo do Atlético Mineiro contra o Atlético do Acre, não foi aquilo que o demitiu, foram os maus resultados do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro coleciona maus resultados desde a temporada passada, seguiu colecionando maus resultados com o Oswaldo de Oliveira, apesar de ter tido uma leve melhora com a chegada de Oswaldo de Oliveira no ano passado, na temporada passada, mas continuava sendo um time que não empolga, que não embala, e agora segue atrás de técnicos, né? Os dois clubes, Atlético Mineiro e Botafogo, meio que atiraram para os mesmos lados, né? Quando eu digo atiraram para os mesmos lados, eu estou dizendo Cuca! Cuca, que muito animadamente, com seu bom humor, seu alto astral, disse de jeito nenhum, recusou os dois clubes, né? O plano A de ambos, né? De Atlético Mineiro e de Botafogo. O Cuca disse não para os dois. Eles seguem ali, então, sem técnico, né? Talvez o Botafogo anuncie nas próximas horas a contratação de Alberto Valentim, indicado pelo próprio Cuca, né? Para assumir o clube. Não sei se foi uma indicação assim, na base da amizade, isso foi vingança pela temporada de 2017, Cuca tá com alguma mágoa, tá empurrando ali o Alberto Valentim para o Botafogo, né? Vamos ver ali qual era a intenção de Cuca, né? Se Cuca estava sendo malvado com o Alberto Valentim, né? Abel Braga também foi outro técnico procurado pelo Botafogo e pelo Atlético Mineiro, né? Mas é aquela coisa assim, disse de jeito nenhum também, né? Problema por problema, ele já sabe os problemas do Fluminense, fica onde ele tá, que ele já conhece, não é mesmo? Outro clube que pode entrar numa complicação, pode ter uma semana complicada, a exemplo do que aconteceu com o Botafogo, é o São Paulo. São Paulo de Dorival Júnior. São Paulo que neste meio de semana, na quinta-feira, enfrenta o CSA pela Copa do Brasil. Com esse novo regulamento da Copa do Brasil, o São Paulo pode sim ser eliminado da Copa do Brasil já na segunda rodada pelo CSA. Não será de todo improvável, né? O CSA foi um time que já engrossou para outros times grandes e tal. Não será surpresa se o CSA eliminar o São Paulo na Copa do Brasil. E aí a coisa complica, porque em seguida o São Paulo tem o clássico contra o Santos no domingo. Um resultado ruim e é game over. For desclassificado agora da Copa do Brasil e perder o clássico no domingo contra o Santos. Né? O Dorival Júnior tem uma semana muito complicada pela frente, né? Como se já não tivesse vindo, tendo semanas complicadas, né? Com o caso Cueva, reforços que ele não pediu, descontentamento e tudo mais. A coisa está bem complicada ali para os lados do Morumbi, né? Então o Dorival Júnior está com todos os sinais de alerta ligados para resolver esta questão dele ali com o São Paulo. Continuando no estado de São Paulo, a nova diretoria do Corinthians, fã do filme Em Algum Lugar do Passado, trouxe para fazer companhia a Emerson Sheik Ralph, volante, campeão do mundo pelo Corinthians, campeão da Libertadores. Ralph, de 33 anos, que não conseguiu continuar no futebol chinês, está de volta ao Corinthians, chegou a custo zero, né? E a comissão técnica do Timão agora pegou uma prancheta, lápis e canetinhas coloridas e desenhou um centroavante e levou até a sala da presidência para que eles entendessem o que é que o time precisa, né? Volantes, o clube tem bastante, precisamos de um centroavante, né? Eles teriam dito à presidência, né? Parece que a diretoria, desde a diretoria anterior, né, não entendeu ainda que o time precisa de um centroavante com a saída de jogo, né? Trouxeram um volante, né? Trouxeram um shake, né? Vai saber por que fazem isso, né? De toda forma,
O Corinthians segue ali na procura, supostamente, por um centroavante, né? Mas vai trazendo aí, traz também o zagueiro Marlon, que estava lá na Ponte Preta, que disputou o Brasileiro pela Ponte Preta no ano passado, também chega ali para reforçar o elenco do Corinthians, né? Mas centroavante que é bom, não tá vindo não, né? Vamos ver como é que fica essa situação, né? De toda forma, o Corinthians está ali remontando, né? De repente o time do passado, né? As glórias do passado. A próxima possibilidade é colocar um iPad amarrado na cara de Fábio Carilli com a foto do Tite, né? Para acharem que o Tite está no comando de novo, né? E devem provavelmente oferecer um contrato novo a Marcelinho Carioca, né? O Ronaldo, né? Trazer o Ronaldo de volta também, por que não, né? Vamos ver como é que vai ficar essa questão aí do Corinthians, né? Que segue precisando de um centroavante, mas vai contratando volante, zagueiro e tudo mais, né? Tem aí também a possibilidade de uma troca de Marquinhos Gabriel pelo lateral Zeca do Santos, né? Parece que o Juninho Capixaba não está agradando, mas não muito. Então, vamos ver ali, talvez pinte ali essa troca de Marquinhos Gabriel, que não conseguiu se firmar no Corinthians, a verdade é essa, né? Melhorou um pouquinho de desempenho, mas segue sem conseguir se firmar, segue sem espaço no time titular. Talvez o caminho de Marquinhos Gabriel seja o Santos, né? E o Zeca venha para o Corinthians. Então, vamos ficar de olho nessa movimentação também. E quem também está de olho em movimentações, em possibilidades, é o técnico Tite da seleção brasileira, né? Preocupado com as lesões, consequências de lesões que Gabriel Jesus vem tendo aí e com a queda de desempenho dele nos últimos tempos no campeonato inglês, quando estava jogando, né? Tite começa a analisar outras possibilidades para a Copa do Mundo da Rússia, né? E quem surge como uma grande novidade, como uma grande possibilidade, é o Roberto Firmino, que está arrebentando no futebol inglês e pode sim ser uma opção a Gabriel Jesus no comando de ataque da seleção brasileira. Óbvio, são jogadores com características diferentes, com estilos diferentes de jogo, teria que haver uma mudança, uma readequação da forma da seleção brasileira jogar, mas Roberto Firmino é sim uma opção para a vaga de titular, a vaga de Gabriel Jesus na seleção brasileira. Claro, em plena forma, em plenas condições, Gabriel Jesus é mais jogador que Roberto Firmino. Gabriel Jesus seria o titular incontestável da seleção brasileira. Mas não se sabe em que condições Gabriel Jesus estará na Copa do Mundo da Rússia. Então a gente mantém aberto este leque aí, começa a olhar possibilidades, né? Temos aí o Firmino será observado, como o Malcom também está sendo observado, mas são mínimas as chances de Malcom aparecer numa lista aí para a Copa do Mundo, mas vai ser observado também a função do técnico da seleção brasileira e de sua comissão. Vamos ver ali como que a coisa seguirá, né? E esta semana também teremos Champions League, oitavas de final, Paris Saint-Germain e Real Madrid, Neymar e Cristiano Ronaldo. Um dos dois seguirá na competição, o outro ficará pelo caminho e terá menos chances de disputar a bola de ouro, né? E, afinal de contas, quem está no melhor momento? O Real Madrid vem ali patinando no Campeonato Espanhol, não faz uma boa temporada, mas está jogando bem na Champions, né? O Paris Saint-Germain, por outro lado, segue dominando tudo na França, bem absoluto, em todas as competições disputadas em território francês, né? Mas tem todos aqueles problemas de relacionamento de vestiário com o Neymar e tudo mais. A pessoa defendendo, não, o Neymar estava para fazer gol e o resto não importa, e não é bem assim, né? O Neymar conturbando ali um pouquinho o ambiente. Vamos ver como chega este Paris Saint-Germain para esse jogo contra o Real Madrid, uma equipe cascuda, uma equipe grande, né? E como o Neymar se sairá em seu primeiro desafio grande ali como protagonista dentro do Paris Saint-Germain, né? Como eu disse, um dos dois segue na competição, o outro fica pelo caminho, né? O jogo nesta quarta-feira. Né? Vamos ver ali quem segue, né? Fechando o carnaval, né? Quarta-feira de cinza chega trazendo a Champions League para nós, né? Vamos ver ali quem segue adiante. Também tem os Libertadores, né? Voltando ao futebol. Acabou o carnaval, começa o futebol de novo ali, a coisa vai pegar. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Flávio Soares e essas foram as minhas caneladas para o Ganhador.com. Se você estiver assistindo o nosso programa pelo YouTube, aproveite para assinar o nosso canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, deixe a sua opinião. Siga-nos também em nossas redes sociais. Olhando aqui na faixa aqui embaixo, no pé do nosso vídeo, você tem ali como encontrar o ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter, né? Acesse também o nosso site, o ganhador.com, e não perca nenhum lance do seu esporte favorito.
Eu volto no próximo sábado. As caneladas agora são aos sábados, com o resumo do futebol da semana no Brasil e no mundo. Nos vemos lá!